Hoje, no programa 9 Minutos, nós vamos conversar a respeito de um trabalho grande, de muito fôlego, desenvolvido por um escritor na sua determinação de resgatar uma lacuna que existe na história recente do Brasil e na história do Espírito Santo. Eu me refiro ao jornalista e escritor José Caldas, com quem a gente passa a conversar agora. Então, Caldas, você concluiu finalmente um livro que exigiu mais tenacidade que o de escalar a montanha, que foram 10 anos de labuta, colhendo dados, juntando, conversando com gente, mais que isso, trabalho de investigação, pesquisa, identificar pessoas que a história não tinha mais registro. Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura. Está pronto? Está pronto. Lança quando? Nossa, dia 4 de junho é o lançamento no Rio e dia 5 o lançamento em São Paulo. Depois, na segunda quinzena de junho, nós vamos programar um lançamento aqui no Espírito Santo. Foi um livro que você falou que é mais tenacidade do que escalar uma montanha, mas que, na verdade, o insight para o livro nasceu da escalada da montanha, né? Literalmente. Porque, na verdade, eu era um menino, eu tinha 7 anos de idade quando eu vi passar as tropas da repressão em Alegre. Eu não entendia nada e nunca conseguia resposta sobre aquilo. Eu era uma criança, né, morava em Alegre, e aquilo ficou sempre na minha cabeça. Eu acho que ali nasceu o repórter. Aquela inquietação. E eu nunca consegui respostas. O dia que eu subi o Pico da Bandeira, em 1997, com aquele frio todo, toda aquela dificuldade, quando eu passei tudo aquilo, eu vi como era difícil você conviver com aquela região tão inóspita. Eu fiquei pensando, gente, o que aconteceu nesse lugar? O que essas pessoas passaram? O que elas objetivavam? Que preço era esse que elas estavam pagando? O que as trouxe aqui, né? O que as trouxe aqui? Que preço era esse que elas queriam pagar? Eu saí dali determinado a realmente resgatar a história. E saí procurando. E achar a ponta do fio da meada levou um ano. Foi uma busca assim, como eu ficava uma barata tonta procurando agulha em palheiro, né? Porque ninguém sabia. Na verdade, essa é uma história que ninguém sabe, que ninguém conhece. Por mais que se diga, você chega lá na região, pergunta, eles falam um monte de coisa, mas não falam o que efetivamente é. É a curiosidade, a tradição oral. E eu perguntava para o pessoal de esquerda, me aproximei de muita gente de esquerda para perguntar, para saber se eu sabia alguma coisa, ninguém sabia. Um dia em Curitiba, eu fui passar uns dias na casa de um amigo, eu estava entediado, ficar sem fazer nada, eu não aguento. E fui para a Biblioteca Estadual do Paraná. Quando chegou na biblioteca, eu perguntei o rapaz assim, onde é a seção de história? Ele me mostrou, eu fui direto. Foi incrível, porque eu cheguei na biblioteca, quando bati o olho, eu vi um livro de capa verde e fechei em cima dele. Fui nele, quando eu olhei a repressão no Paraná. Puxei o livro, eu abro, olho o índice, um dos itens, Amadeu Felipe, o homem do Caparaó, meu coração quase saiu pela boca. Corri, olhei e vi algumas referências a ele, só que quando eu olhei a data do livro era 10 anos atrás. Nossa, se esse cara estiver vivo, eu acho. Eu saí louco atrás dele, encontrei o camarada em Londrina. E a partir dali eu puxei a ponta que foi desenrolar todo o novelo. Medicina. Agora vem cá, uma síntese. Se você fosse fazer uma síntese, aquela síntese de poucas linhas para falar de um livro, você descreve o que? Uma ação pontual, isolada, esporádica de um bando de jovens idealistas e românticos? Muito pelo contrário. Ou a ação articulada? Muito pelo contrário. Essa foi a versão que tentou se dar na época, né? De que era uma ação isolada, mas inconsequente não era. Era uma. Você não pode ver nenhum fato histórico isolado da história, né? E Caparaó foi um movimento feito por militares que foram expurgados em 64. Foram expulsos, profissionais expulsos das Forças Armadas e que não conseguiam se colocar para sobrevivência, não conseguia trabalhar. Um dia eu estava no emprego, no outro dia aparecia um agente da repressão e mandava demitir, enfim. Esses camaradas tinham uma história política, né? Eles foram para o Exército, foram para a Marinha, foram para a Aeronáutica, movidos por um sentimento de brasilidade. Todos eles têm isso, aquele sentimento nacionalista, né? E eles viveram toda aquela experiência, toda aquela tensão política no antecedente a 64, que na verdade começa em 54, quando tentou-se o golpe militar contra Getúlio, e um deles estava na guarda de Getúlio. Um deles estava na guarda. Eu começo exatamente a história a partir dali, da presença deles na guarda de Getúlio. Eles vivem todo aquele período conturbado de 10 anos. Quando chega em 64, eles são expulsos. E eles tinham um sentimento muito grande de brasilidade, né? E eles então partem para a resistência, apoiados por Brizola. Eles vão em busca. Tudo isso tem uma figura articuladora, chama-se Amadeu Felipe. Amadeu Felipe era um sargento do Exército. E Amadeu era uma pessoa muito politizada, ele é de Santa Catarina.
bisneto de Hercílio Luz. E o Amadeu então faz toda a articulação, vai ao Uruguai, começa a juntar a turma, vai ao Uruguai buscar apoio exatamente do Brizola no exílio. E nisso tinha toda uma tensão internacional, a Guerra Fria, tal, a história de frear o avanço cubano na América Latina, e toda a aproximação direita-esquerda, o rompimento, tal. Todo esse contexto histórico é que surge Caparaó. E ações simultâneas também em outras partes do Brasil? Sim, havia. O que ocorreu naquele momento é que o Brizola, na verdade, não era partidário de guerrilha, de luta armada. O Brizola achava que podia levantar o Brasil a partir de Porto Alegre, como ele fez com a cadeia da legalidade. Ele achava isso. E os caras se propuseram o seguinte: nós vamos tentar levantar Porto Alegre, se não der certo, você apoia a guerrilha. E não deu certo, 2 tentativas em Porto Alegre não deu certo, então os caras, agora é a guerrilha, então foram para a guerrilha. Naquele momento definiram 3 focos, e havia um sonho, né, baseado em tomada de Serra Maestra. A gente só pode entender Caparaó à luz do seu momento, e o que os caras viveram à luz daquele momento. Serra Maestra habitava o imaginário dos jovens daquela época, inclusive deles, né, porque eram jovens praças e oficiais e suboficiais das 3 forças. E eles, então, estabelecem 3 focos para o Brasil. Um seria no Mato Grosso, que seria feito pelos marinheiros. Um outro foco seria no norte de Goiás, sul do Pará, que seria entregue à AP, que é uma entidade mais ligada aos estudantes, à juventude católica, essa coisa. E uma outra no centro do Brasil, que era Caparaó, que seria entregue, então, ao PSB, então proscrito, mas que estava em atividade política. As outras duas frentes não deram certo. A do norte do país nem se concretizou naquele primeiro momento, mas veio resultar na guerrilha do Araguaia. Depois o PCdoB assume, né? E a do Mato Grosso, que faria ligação entre as ações de Che Guevara na Bolívia e todo o movimento de resistência no Brasil, dentro daquele conceito da tricontinental, da Carta, né? Que era espalhar focos, milhares de pequenos vietnãs como resistência, todo aquele jogo com os Estados Unidos. A do Mato Grosso, ela cai porque um deles precisou vir a São Paulo, era um marinheiro, Marco Antônio, veio a São Paulo e foi preso em São Paulo. Então sobrou Caparaó. E Caparaó tinha todo o empenho, a articulação do Amadeu Filipe. Então a coisa acontece dessa maneira. O Caparaó se instala mais ou menos na época mais ou menos julho até agosto de 66. Tá? Essa é a data mais ou menos de instalação. E cai no dia exatamente, o último grupo remanescente caiu no dia 1º de abril de 67. Nós falamos mais de Caparaó daqui a pouco no segundo bloco. Em 9 minutos hoje, José Caldas, jornalista e escritor.